Eu vou começar para a gente não perder tempo, né? Porque como a questão da limitação dos 40 minutos hoje funcionou, até então eles não estavam desconectando quando dava 40 minutos, né? E agora então o Zoom começou a descontar, a contar esse tempo, então é melhor a gente não perder muito tempo. Joia? Então nós vimos aí a qualificação, vimos o endereçamento da peça, qualificação do autor, qualificação do advogado, pré-fundamentação da peça, nome da ação. Então, na hora que parou, a gente estava na qualificação do réu. Lembrando que o réu, então, é pessoa jurídica. Então, se é pessoa jurídica, vocês têm que ter aquela atenção que alguns dados são diferentes. Joia? Então, não esqueçam disso. Beleza. Vamos lá, vamos aceitando o povo que está chegando aqui. Colocar em mudo, democraticamente. Feito isso, então, qualificou o réu, nós passamos à estrutura da peça, então. A estrutura da peça, nós começamos, então, com o tópico 1 dos fatos, joia? E o que eu queria chamar a atenção para vocês nesses fatos dessa peça em especial? Gente, nesta peça em especial, você observa que naquele caso que eu coloquei um pouquinho antes para a gente ir mostrando, né, e discutindo, vocês vão ter acesso a ele traz uma riqueza de detalhes muito grandes. Tipo, ele entrou em contato em tal dia, teve protocolo tal. Sabe por que aquelas informações estão lá? Que elas têm que ser usadas nesse tipo de demanda. Então não deixem de colocar aquelas informações nos fatos, elas são fundamentais, tá? Então não cometam essa falha de deixar sem colocar esses detalhes nos fatos. Beleza. Próximo tópico 2, preliminarmente. Gente, daqui para baixo, todos os tópicos que a gente discute, você então deve lembrar daquela regra: mini fato, fundamento, pré-pedido ou conclusão, tá? Então, eu vi que algumas pessoas estavam colocando só o mini fato, só o fundamento e o pré-pedido, outros estavam colocando só o pré-pedido ou conclusão. Não se faz nenhum tópico daqui para baixo, do preliminarmente e a fundamentação da peça, sem que não se coloque, então, essa ideia de mini fato, fundamento e pré-pedido ou conclusão, tá? Então, o tópico 2, preliminarmente, tópico 2.1, da justiça gratuita, eu coloco uma interrogação. Por que uma interrogação? Porque você vai ter que ter analisando o caso, ver se cabe ou não pedir justiça gratuita nesse tópico, tá? Nesse caso. Se couber justiça gratuita, vocês vão colocar, então, justiça gratuita. Se não couber, vocês pulam para o próximo tópico. Então, o tópico da justiça gratuita, nós já trabalhamos bastante, eu acho que não vai ficar dúvida. Tópico 2.2, da inversão do ônus da prova. Olha só, esse é um tópico novo. Nós não trabalhamos ele ainda. Então, por isso que eu quero chamar mais atenção a ele. Lembra que a inversão do ônus da prova está previsto lá no artigo 6º, inciso 8º, do Código de Defesa do Consumidor, tá? O que você deve fazer nesse tópico? Trazer um mini fato, demonstrar a relação de consumo, dizer então que o autor ele é consumidor dos produtos e serviços da empresa, mostrar essa relação de consumo. Isso é a primeira coisa que você tem que fazer. Depois disso, mostrar a questão do cabimento da inversão do ônus da prova. Olha, você tem que dizer, então, que o consumidor é a parte vulnerável nessa relação de consumo. Mostrar, então, que esse consumidor precisa da inversão do ônus da prova, que vai facilitar, então, o equilíbrio nessa demanda judicial, tá? Então, não deixe de colocar esse tipo de fundamentação. Demonstrar a verossimilhança da alegação. A verossimilhança, ela se comprova através do próprio boleto, beleza? E ainda do extrato da conta bancária ou ainda do pagamento da conta, onde demonstra a verossimilhança da alegação. Joia? Último parágrafo. O último parágrafo é o pré-pedido ou conclusão. Lembra? Como é que é o pré-pedido ou conclusão da inversão do ônus da prova? Ele é bem mais simples. Deixa eu sentar aqui. Ele é bem mais simples, sabe por quê? Você vai ter que pedir o quê? Você vai concluir, né? Assim, diante do exposto, requer o deferimento do pedido de inversão do ônus da prova. Olha que pedido simples, beleza? Mas ele tem que ser colocado. Próximo tópico, audiência da conciliação. Então, tópico 2.3, da audiência de conciliação / mediação. Gente, vocês observaram que lá no final do caso falava assim, que o Marcelo não tinha mais interesse em solucionar amigavelmente o conflito?
Então, tendo em vista esse posicionamento dele, o que você vai ter que colocar? Aquele textinho que nós vimos, que o autor opta pela não realização da audiência de conciliação, vai pedir, então, a intimação da empresa para que manifeste interesse na realização. Beleza? Está lá no artigo 334, em seus parágrafos. Lá ele fala, então, que no caso de não opção, a empresa deve ser intimada, o réu deve ser intimado a manifestar interesse no prazo de 10 dias. Joia? Não esquece disso. Passamos agora ao tópico 3, dos direitos. Tópico 3.1. Gente, não invertam a ordem disso que eu vou falar agora. O primeiro tópico do 3.1 é da repetição do indébito. Sabe por quê? Olha só, não vai se discutir dano moral se o juiz, então, o magistrado, entender que não cabe a repetição do indébito. Falar, não, a empresa cobrou o valor correto. Então, por isso que nós, nessa peça, o primeiro tópico, o tópico 3.1, é da repetição do indébito. Beleza? Lembrando que, gente, macete. Lembra que a estrutura é composta de mini-fato, fundamento, pré-pedido ou conclusão. Lembra que a nossa estrutura da peça é assim, né, do tópico. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte. No mini-fato, obviamente, você vai narrar um pouco desse chateamento, né, desse aborrecimento que ele teve com a empresa e o que a empresa fez. Aí você tem que trazer isso no mini-fato. No segundo parágrafo para baixo, dica, ó, nesta peça, no segundo parágrafo, traz o artigo 2º e o artigo 3º, que é o que nós chamamos, então, para demonstrar a relação de consumo. É o consumidor e fornecedor. Você vai ter que demonstrar que tem relação de consumo. Então, o primeiro parágrafo da fundamentação, você deve falar, olha, visualiza-se, então, que o autor é consumidor, uma vez tal que destinatário final, beleza. Nos termos do artigo 2, no mesmo sentido, nos termos do artigo 3, verifica-se que a empresa é fornecedora, blá, 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 blá. Beleza? Você tem que demonstrar isso. Aí, ao final, você vai concluir o parágrafo dizendo o seguinte, olha, então, verifica-se que existe a relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor. Isso aí, gente, é um macete para toda a ação que nós vamos fazer de defesa do consumidor. Beleza? Próximo parágrafo. Aí sim você vai entrar no artigo 42, parágrafo único. Vai dizer, então, que a empresa fez uma cobrança indevida, que o cliente pagou, não esquece disso, foi pago através do débito automático. Então, você vai trabalhar a questão do artigo 42, parágrafo único, beleza? Ao final, que é o último parágrafo, então vocês viram que nesse tópico vai ter no mínimo 4 parágrafos. Primeiro parágrafo, mini-fato. Segundo parágrafo, a relação de consumo do artigo 2 e 3. Terceiro parágrafo do artigo 42, parágrafo único, que é a própria repetição do indébito. Gente, olha que bacana. A repetição do indébito é você repetir aquilo que não deveria ser cobrado, ou seja, que não havia débito. Por isso o nome de repetição do indébito. Não é bem besta, mas eu sei que às vezes pode ficar alguma dúvida. Joia? Último parágrafo, então, que é o 4º parágrafo, que nós chamamos de pré-pedido ou conclusão, não é isso? Como é que fica o pré-pedido ou conclusão? Gente, fica assim, ó. Assim, diante do exposto, requer a procedência da repetição do indébito, condenando, então, o réu ou a empresa ré ao pagamento ou à restituição em dobro no valor de... Gente, cuidado com a pegadinha que eu te falei. Olha, exemplo. O seu cliente devia R$1.000. A empresa, então, foi lá e cobrou R$2.000. Qual que é o valor incorreto? R$1.000. Então, você vai ter que pedir o valor de R$2.000, que é o dobro daquilo que ele foi cobrado indevidamente. Não cobre o valor integral, senão está errado. Joia? Então, assim, diante do exposto, requer a procedência da repetição do indébito, condenando a empresa a restituir ao autor o valor de, exemplo, R$2.000. Vai escrever em numeral e vai escrever por extenso. Gente, isso daqui não é ação de alimentos. Então, você não pode colocar correspondência em salário mínimo e não pode colocar o dia de ser pago. Porque ao final do processo, se ele for condenado, aí ele vai pagar. Se ele for pagar em moedinha de R$1, em nota de 5, se for pagar em depósito em conta, é outra coisa. Então, a gente não coloca a forma de pagamento neste caso. Perfeito? Próximo tópico. Tópico 3.2, dos danos morais. Gente, novamente, primeiro parágrafo, mini-fato. Dica para vocês. Próximo parágrafo, o segundo parágrafo. Comece pela Constituição Federal. Então, seu parágrafo de fundamentação, primeiro,
Comece ele pelo artigo 5º, inciso 5 e 10. Lembrando que a argumentação jurídica não é copiar o texto da lei, é demonstrar que o texto frio da lei se aplica a um caso em específico. Joia? Então, isso é a argumentação jurídica. Então, não deixe de fazer isso no primeiro parágrafo da fundamentação. Então, o primeiro parágrafo da fundamentação coloca o artigo 5º, inciso 5 e 10. Segundo parágrafo da fundamentação, entra então no 186 e 927 do Código Civil. Joia? Então, vai ter no mínimo 2 parágrafos de fundamentação. Agora, eu recomendo, altamente recomendo, vocês trazerem também a fundamentação do Código de Defesa do Consumidor, que está lá, o cabimento de dano moral também. Fica muito bacana, não é obrigatório, mas ficaria show, porque essa é uma relação consumerista. Perfeito? Último parágrafo, danos morais. Gente, dano moral não pode ser pedido de forma genérica. Por que eu estou dizendo isso? Se você vai pedir dano moral, peça um valor certo. Professor, como é que eu uso um patamar para pedir dano moral? Olha, queria eu ter uma receita como o STJ criou, né? Para quem tem dúvida, depois você procura lá. Tabela de dano moral do STJ. Eles criaram uma tabela, tipo assim, se o cara perder isso, perder aquilo, eu queria ter essa tabela, mas aquilo é uma sugestão, tá? Mas depois olhem isso. Recomendo a vocês, isso é um macete que eu faço. Quando você tem uma empresa, igual essa é uma empresa sólida, uma empresa com capital forte, você peça geralmente 10 vezes o dano que ela te causou, se foi um dano nesse sentido, de cobrança indevida. Então, se ele cobrou indevidamente 2 mil, peça 10 vezes isso, 20 mil. Se ele te cobrou um dano de 8 mil, peça 80 mil. Isso é um macete, tá? Então, você vai pedir no último parágrafo. Diante do exposto, requer a condenação da empresa ao pagamento de danos morais no valor de, traga o valor. Perfeito? Novamente, não se coloca salário mínimo como patamar, nem ainda a forma de pagamento. Joia? Então, assim você fecha o segundo tópico dos direitos. O primeiro, da repetição do indébito, e o segundo, dos danos morais. Joia? Fechou os direitos. Vamos, então, agora à cereja do bolo, que é os pedidos. Lembre-se que não existe pedido sem fundamento e fundamento sem pedido. Joia? Dos pedidos. Então, colocou o tópico 4 dos pedidos, certo? Diante do exposto, requer. Primeiro pedido. Lembra que o primeiro pedido... tá, gente, ó, essas questões, por exemplo, igual ali, ó, depois explica o ônus da prova, depois explica o tópico tal. Na hora que a gente abrir o questionamento, a gente vai conversando, tá? Pode ficar tranquilo. Eu não vou parar assim para a gente não perder dinâmica. E aí, no final, a gente abre as dúvidas, questionamentos, a gente vai discutindo, batendo um papo. Beleza? Pode ficar tranquilo. Eu não vou esquecer de vocês, não. Então, dos pedidos. Primeiro pedido, gente, o recebimento. Então, ó, pedido 1, o recebimento da presente inicial em todos os seus termos e documentos anexos. Beleza? Pedido 2. Lembra que a gente vai pela ordem do preliminarmente agora? Se você analisou e viu que cabe justiça gratuita, o próximo pedido, então, é o pedido da justiça gratuita. Então, você vai pedir o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 e conforme declaração de hipossuficiência anexa. Joia? Isto, se você analisar o caso e ver, então, que cabe justiça gratuita. Joia? Próximo pedido, a intimação da... Desculpa, você vai pedir a inversão do ônus da prova. Então, você vai pedir que seja deferido o pedido de inversão do ônus da prova. Joia? Próximo pedido. Como o seu cliente disse que não tem interesse na audiência de conciliação, você vai ter que pedir a intimação do requerido para que informe o que manifeste seu interesse na audiência de conciliação / mediação expressa no artigo 319.7 do CPC. Joia? Então, nós fechamos o preliminarmente. Ó. Agora, vamos ao mérito. Próximo pedido, então, você vai pedir a procedência da repetição do indébito, condenando a empresa a pagar ao autor ou a restituir ao autor o valor e traz o valor que você pediu. Joia? Próximo pedido, então, é os danos morais. Então, você vai pedir a condenação do requerido no pagamento de danos morais, no valor e aí vai trazer esse valor, tá, gente? Vê o valor que vocês acham prudente. Não coloque um valor tão baixo,
que seja tão irrisória que compense a empresa voltar a criar danos aos seus clientes, lembra que esse é o objetivo, e ao mesmo tempo não é um valor que traga enriquecimento sem causa ao seu cliente. Joia? Então cuidado nesse valor que vai pedir de dano moral. Agora então, nós fazemos o melhor pedido da peça. Qual que é o melhor pedido da peça? Você vai pedir a condenação do requerido no pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais. Lembra que o CPC traz um valor de honorário de sucumbência. O valor do honorário de sucumbência, ele varia de 10 a 20. Então, o que a gente faz? A gente sempre pede o valor máximo, porque se você pedir 20, o juiz pode dar 19, 18, 17. Agora, se você pedir 10%, o juiz nunca vai poder dar 11, dar 12. Lembra que o juiz está adstrito do que lhe é imposto a julgar. Ele não pode dar mais do que a parte pediu. Lembra disso, né? Aí eu tenho um questionamento. Cabe Ministério Público nesta demanda? E aí eu faço uma pergunta para você. Ó, tem menor, tem incapaz e tem interesse social? Não tem. Então, se não tem nenhum desses, não é o caso de pedir a intervenção, né, a intimação do Ministério Público manifestar no feito. Não tem MP. Joia? Próximo pedido, então, é aquele que todas as intimações ocorrem em nome do advogado constituído, sob pena de nulidade. Joia? Então, temos todos os pedidos. Vamos dar uma repassada para se ficou dúvida? Ó, primeiro pedido, o recebimento da inicial. Segundo pedido, e esse pode ou não existir, a questão da justiça gratuita. Próximo pedido, a inversão do ônus da prova. Próximo pedido, a intimação da empresa para manifestar o interesse na audiência. Joia? Próximo pedido, a repetição do indébito. Próximo pedido, dano moral. Próximo pedido, condenação em custos e honorários. E último pedido, que todas as intimações incorrem em nome do advogado sob pena de nulidade. Joia, moçada? Fechamos, então, os nossos pedidos. E agora nós vamos passar aquela parte da produção de prova. Lembra que a produção de prova não recebe um número nos pedidos. Após o último pedido, você deve pular uma linha no canto da folha, à esquerda, apenas com a primeira letra maiúscula. Você deve colocar, então, deseja provar o alegado através de todos os meios admitidos em direito. Pedido genérico, né? E agora vamos, então, ao pedido de produção de provas específicas. Então, você vai colocar em especial, e aí eu quero chamar a atenção. Nesse tipo de demanda, tem algumas provas, então, que devem ser produzidas. Olha só, o depoimento pessoal do requerido, e aí você pode colocar o depoimento pessoal do preposto do requerido, tanto faz, não tem erro, tá? Eu quero chamar a atenção. Gente, é muito raro pedir oitiva de testemunha nesse tipo de demanda, a não ser que a sua testemunha consiga comprovar o excesso do pagamento, que se comprova através de documento. E ainda a questão do dano. Do dano você pode até arrolar alguma testemunha que depois possa demonstrar, então, que houve esse dano moral para ele. Tá? Eu não recomendo muito nesse tipo de demanda oitiva de testemunha, mas fica caro. Então, primeiro, especial, depoimento pessoal do requerido ou depoimento pessoal do preposto do requerido. Segundo, e esse é fundamental, moçada, juntada de documentos. Você vai ter que juntar uma série de documentos nesse processo. Ó, o boleto, o comprovante de pagamento do boleto, os cheques que voltaram sem fundo, os protestos, os boletos em aberto, esses documentos sim você vai colocar. Então você vai pedir a juntada de documentos, joia? E aí nós fechamos o pedido de produção de prova, assim como qualquer outra prova para melhor elucidar o feito. Então como é que fica o nosso pedido de produção de prova? Repassando. Deseja provar o alegado através de todos os meios admitidos em direito, né? Em especial, depoimento pessoal do requerido, juntada de documentos, bem como toda ou qualquer outra prova admitida em direito para melhor elucidar o feito. Perfeito? Fechamos, então, a nossa produção de provas. E vamos passar, então, agora ao valor da causa. Gente, como eu disse, o valor da causa está expresso lá no artigo 292 do CPC. O que eu quero chamar a atenção? Moçada, esta ação é uma ação cumulativa.
eu cumulo a repetição do indébito mais dano moral. Então, qual é o valor da causa? É a soma do valor que você está pedindo de repetição mais o valor de dano moral. Joia? Fez isso, fechamento de peça. Nesses termos, pede deferimento, cidade, UF, data, joia? Risquinho, advogado, nome do advogado, OAB/UF, número. Joia, moçada? Então, nós estamos concluindo aí a explicação um pouco teórica da parte de defesa do consumidor, entramos na explicação da nossa peça, e aí eu vou abrir, então, para os questionamentos da moçada, vou colocar o fone aqui, porque eu não escuto vocês, e aí eu só peço aí a gentileza, a gente falando um pouco mais ordeiro, né? Senão fica ruim, e o pior que eu acho que eu não vou conseguir ligar a parada aqui. Só um minuto que eu vou ligar um negocinho ali. Passa o narguilé, Gelson. Já, pode passar já. Já tinha um pessoal com o microfone aberto, né? Agora que eu tô vendo, né? Gente, ó, então eu vou abrir o áudio da moçada aí. Quem tiver o questionamento ou quiser fazer pelo chat também, fica à vontade, tá? Tá ouvindo, professor? Estou ouvindo. Sobre a hora que o senhor falou da qualificação da parte, aí o autor você falou que não era para colocar a pessoa física, né? Não o MEI dele. Por que nós vamos qualificar ele como pessoa física? Vamos lá. A qualificação dele como pessoa física, porque, deixa eu colocar multi para explicar e aí eu já libero. Olha só, nós colocamos a qualificação como pessoa física porque ele não está ingressando com uma ação em prol da empresa dele, ele está entrando com uma ação pessoal. Joia? A questão do MEI, da informação dele ser MEI, é a questão da profissão, porque ele é microempreendedor individual. Mas isso, ele não está ingressando com a ação pela MEI dele como pessoa jurídica, ele está entrando como pessoa física, beleza? Então, o prejuízo que ele está sofrendo é como pessoa física. Obviamente, vai gerar um prejuízo para ele na questão da credibilidade, do CNPJ, etc. Mas o que chama atenção aí é a questão da profissão, beleza? Não pode ficar tranquilo quanto a isso. Dúvida, moçada? Vamos lá, vamos aproveitar a oportunidade. Ah, gente, ó, então, também só para constar, eu pedi para poder até a gente criar aqui, né? Havendo, deixa eu colocar a música aqui. Havendo dúvidas também, gente, vocês podem me perguntar lá no grupo, do nosso grupo de estágio, que eu respondo para vocês. Até porque a dinâmica vai ter que acontecer dessa forma. Porque como é que vocês não me encontram na faculdade, fica difícil de contar, então vocês podem ou enviar por e-mail, que eu respondo para vocês, ou pode ainda mandar lá no nosso grupo de estágio a questão Estou vendo ali a pergunta, aí você para, né? A questão das dúvidas, tá? Lucas está perguntando, professor, explica novamente sobre o valor da ação. Vamos lá. O valor da ação, gente, está expresso no artigo 292 do CPC, que diz assim, que quando houver cumulação de ações, o valor da causa corresponde à soma do que se busca. Então, se você vou dar exemplo. Se a repetição do indébito for de R$5.000, o valor que está cobrado errado, em dobro já é 5.000, você vai pegar R$5.000. Se você está pedindo 10.000 de dano moral, o valor da causa corresponde a R$15.000. Tá? Então, o valor da causa na ação de repetição acumulada com dano moral corresponde à soma dos dois. O valor da repetição mais o valor da causa. O valor do dano moral. Eu estou vendo ali outra pergunta. A Flávia está perguntando sobre... Deixa eu só subir aqui. Sobre o ônus da prova. Gente, a inversão do ônus da prova ela é uma facilidade que foi criada no Código de Defesa do Consumidor porque o consumidor é parte vulnerável. Então, nesse tópico, você tem que demonstrar isso, que o consumidor é parte vulnerável, demonstrar, então, que a alegação dele é verdadeira, que é a verossimilhança da alegação, que existe uma relação de consumo, que a empresa cobrou de forma indevida um valor, que a empresa ela possui uma capacidade financeira e técnica maior do que ele,
Isso que tem que ser alegado na inversão de ônus da prova. Joia? Deixa eu ver aqui. No tópico 3, se chama como? O tópico 3 é dois direitos, né? O tópico 1 dos fatos, tópico 2 preliminarmente, tópico 3, dois direitos, tá? Tipo, o 2 é plenamente e o 3. 3 é como? É dois direitos. 3. Você vai colocar 3, dois direitos. Na linha de baixo, 3.1, da repetição do indébito. Aí você pula uma linha e vai fazer o tópico da repetição. Correto? O dano moral. A Daiane está perguntando sobre o dano moral. Gente, ó, o dano moral é aquele que aflige, é um dano subjetivo, que aflige a parte a sua honra. Então você tem que demonstrar na fundamentação da peça que esse ato da empresa em cobrar um valor indevido gerou um abalo à honra do indivíduo, tá? Então você tem que demonstrar isso. E aí você vai utilizar com a fundamentação, como eu disse, o artigo 5º, incisos 5 e 10 da CF, 186 e 927 do Código Civil. E se você quiser, pode usar ainda a fundamentação do Código de Defesa do Consumidor. Joia? Deixa eu abrir o áudio da moçada aqui. Eu quiser fazer a pergunta por áudio. Já bugou tudo aqui. Já bugou tudo aí? Moçada, tem mais dúvidas? Professor, Oi. sobre o valor da causa, não tem que separar os danos morais e o... Tipo, eu já somo tudo junto, né? Soma tudo junto. Está no 292, inciso 5, que diz que o dano moral tem que ter um valor. E além... Opa, deixa eu botar um muito alto, senão está dando barulhada. Está no artigo 292, inciso 5, que diz que mesmo na ação de dano moral tem que ter um valor. E aí, bem no começo diz lá, o valor da causa corresponderá. Aí coloca lá, das ações cumulativas, a soma das duas ações, tá? Então, só colocar a soma dos dois valores, o da repetição do débito e do dano moral. O mais difícil para ele era passar depois que acabar a chuva. Moçada, ó, então, eu vou encerrar aqui para não ficar muito grande o nosso vídeo, tá? Vou colocar em múltiplo. Vou encerrando, vou agradecer a todos vocês. Fiquei muito feliz de verem vocês aí participando em tempo real com a gente, tá? Então a gente vai pegando o ritmo aí na questão da gente interagir, beleza? Lembrando que a atividade postadas, né, anteriormente, elas são até para o dia 30/4, e essa atividade de hoje, ela já é para poder ser apresentada até semana que vem. Como funciona? Só para poder explicar. Nós temos aí 10 minutos, apareceu o recado aqui, nós temos mais meia hora falando, né? Então vamos lá, olha só. Você pode fazer a atividade manuscrita e aí tirar foto e postar, ou ainda você pode fazer ela digitada e colocar lá no portal, tá? Eu já tinha explicado sobre isso. Quando nós retornarmos à nossa atividade, então eu recebo as atividades manuscritas, né? Então fica a seu cargo. Se você quiser fazer ela primeiro no computador e aí depois passar ela manuscrita para evitar erro e tal, não tem problema, tá? Ou então você já manda ela manuscrita. Eu só quero chamar a atenção, então, para esse momento que nós estamos aí, de aceitar a atividade digitada, e eu quero chamar muita atenção na questão cuidado, moçada, na questão de vocês buscarem a facilidade e pegar e copiar da internet. Lembrando que a atividade vocês mandam para mim, eu corrijo a atividade, devolvo para vocês. Agora, atividades com cópia da internet, elas não são toleradas, né? Então, cuidado aí com essa facilidade de buscar uma cópia da internet, e aí depois isso daí vai te trazer um prejuízo lá na frente. Beleza, moçada? A Flávia mandou aqui que ainda não entendeu o ônus da prova, né? Eu vou colocar para você um material, lá junto com o material que eu estou colocando, junto com essa aula, vai estar lá o Código de Defesa do Consumidor comentado, tá? Então eu coloco lá e depois dá uma lida com calma, com atenção. E aí, quem quiser também aprofundar na matéria de defesa do consumidor, recomendo demais o livro do Plínio Lacerda, tá? Ele é promotor do consumo, ele é diretor do Ministério Público, da parte de consumo de Minas. O cara é top. Então, quem quiser aprofundar um pouco mais sobre essas relações de consumo, inversão do ônus da prova, essas matérias é bem bacana.
ler o CDC comentado, que eu vou disponibilizar para vocês já já, e a questão do próprio livro do Plínio Lacerda Júnior, acho que Plínio Lacerda Júnior, acho que é o nome dele. É muito bom. Beleza, moçada? Então, vou agradecer novamente por vocês aí terem aguentado firme até agora. Fiquei muito feliz de verem o rostinho de vocês, mesmo que de uma forma virtual. Confesso que estou com saudade de vocês, tá? Então, qualquer coisa que precisar, podem me procurar lá. Nós temos o nosso grupo no WhatsApp, vocês têm meu e-mail. Fiquem à vontade, tá bom? Então, agradeço novamente. Boa noite para todos vocês. Espero que todos estejam muito bem. Joia? Agradeço aí, moçada. Fiquem bem. Até mais.